Queria agradecer muito o convite do Álvaro de vir aqui conversar com vocês. A ideia é a gente falar um pouco sobre cultura digital e sobre o que está acontecendo dentro das nossas escolas com relação à cultura digital. Tem uma questão que eu acho importante a gente sempre olhar, que o que está mudando, na verdade, é a forma como as pessoas se relacionam. O que tem mudado e feito o mundo crescer de forma muito rápida é a forma como as pessoas se relacionam. E a gente tem ouvido muito que é a tecnologia. No fundo, é uma tecnologia que apoia a forma como as pessoas se relacionam. Então, a ideia é a gente conversar sobre cultura digital. Será que ela faz parte da escola? Que a gente tem que colocar ela dentro da escola ou não? Vou mostrar para vocês o case do Bandeirantes, o que a gente decidiu que sim, que a cultura digital tinha que estar. Vou passar rapidamente aqui por esse gráfico. No início dos anos 60, foi feita uma pergunta, estava no meio da Guerra Fria, e foi feita uma pergunta para os matemáticos americanos de como é que o governo americano conseguiria guardar mais as informações de um jeito estratégico melhor, de forma que a União Soviética não atacasse as informações. Como é que eles podiam garantir que as informações não fossem perdidas? O que eles chegaram à conclusão é que existem três formas. Ou a forma centralizada, onde você tem todos os pontos se conectando em um único ponto. Você tem uma rede descentralizada, que você tem alguns centros e não focais. E a forma distribuída, onde todos os pontos se encontram com todos os pontos. Aqui, os matemáticos disseram nesse primeiro, se o primeiro ponto lá, o central, for invadido ou for atacado, a gente desconecta todos os pontos. Se naquele segundo a gente desconecta aquele ponto central, também todos os outros pontos ficam desconectados. E os outros centros, você desconecta só esse centro específico aqui. No terceiro ponto, se você desconectar qualquer ponto ali, todos os outros continuam conectados. E aí eles disseram, bom, a melhor forma da gente manter a nossa estrutura é conectar de forma descentralizada, distribuída. E na forma distribuída, começou a surgir a ideia de montar as redes de internet. Mas aí tem um paradoxo, porque o ser humano, sempre quando a gente coloca ele em um grupo e pede para ele se organizar, ele vai se organizar dessa forma, de forma descentralizada. Ele vai se organizar de forma a construir hierarquias, em que você tem ali no centro um diretor, um gerente e o time. O coordenador, os professores e os alunos. Sempre que a gente coloca um grupo de pessoas e pede para ela desenvolver um projeto, o ser humano tende a trabalhar de forma hierárquica. E por que isso é um problema? Porque quando começam a surgir essas máquinas mobile, que elas vão para a mão das pessoas, e é muito recente, né, gente? É 2007, a gente está falando de iPhone, e 2010 a gente está falando de iPad, é ontem. Quando a gente traz essas máquinas, os computadores sofrem uma mutação. Aqueles computadores que antes ficavam na mesa, então os computadores eram máquinas de lugares. Eles passaram a ser máquinas de pessoas. A mutação passa a fazer com que as máquinas conectem pessoas, não mais lugares e salas. Quando essas máquinas fazem isso, a gente acaba criando esse tipo de rede, porque a gente começa a se conectar sem respeitar as hierarquias. A gente começa a se conectar um com o outro, criar os grupos de WhatsApp, criar os grupos de Facebook, criar os grupos de LinkedIn, ir para o Twitter. Então, a gente começa a agir muito mais de rede distribuída, de forma de rede distribuída, e a cultura digital, então, ela começa a se instaurar na nossa sociedade. Quando essa cultura nasce, e a gente hoje já consegue ter alguns exemplos, apesar dela ser muito recente, ela nasce com essas características que eu costumo dizer de 4 Cs e 3 As. Ela nasce baseada em confiança, ela nasce baseado em questões caóticas de sem hierarquia, como eu estava falando, ela nasce baseada em compartilhamento, em customização, em acesso, em agilidade no sentido de mobilidade e em abundância. É fácil a gente olhar para as empresas que surgiram nessa época, ou mesmo para os games que surgiram nessa época, que eles obedecem muitas dessas características. Então, por exemplo, se a gente for pegar só o Airbnb como exemplo,
O Airbnb, você tem que ter um relacionamento de confiança. Eu alugo um lugar e eu confio que quando eu chegar naquele lugar vai estar reservado para mim. A relação que eu criei no 1 para 1 com aquela pessoa que eu aluguei, ela tem que estar estabelecida, senão eu não vou para aquele lugar. É um movimento caótico, que é um movimento que ele tem causa e tem ordem ao mesmo tempo. É um movimento de compartilhamento. No Airbnb, ele é caótico no sentido de que a gente pode encontrar lugares, em qualquer lugar do mundo, a gente pode encontrar alguma coisa customizada para a gente, que é o outro item ali. Também no Airbnb é compartilhamento de lugar, compartilhamento de espaço, compartilhamento de propriedade que a gente tem com outros. O acesso ele começa a ficar muito maior, a gente dá acesso para todo mundo. Agilidade e flexibilidade e abundância. No caso do Airbnb, a gente nunca teve tanto lugar para alugar e tanto lugar para ficar como a gente tem hoje. Agora, o que acaba causando muita confusão? É que as nossas instituições elas estão organizadas de forma descentralizada, elas estão organizadas de forma hierárquica. E as nossas relações hoje, elas são de forma distribuída. A gente se relaciona em rede. O momento é aquele ali, é um momento híbrido, em que as empresas e as instituições funcionam de maneira hierárquica e a gente está em rede. Esse é o grande desafio, como é que a gente vai conseguir fazer essa transposição para que as nossas instituições entendam esse momento de rede. E uma discussão que a gente faz muito no Bandeirantes é a seguinte: de certo que a gente pode viver sem o mundo físico pode viver sem o mundo digital. Mas também é certo que cada vez mais o mundo digital está nas nossas vidas. Então a gente não pode se esquivar da obrigação de trabalhar com os alunos esse mundo digital e esse mundo tecnológico. E aí quando a gente olha para esse cenário todo, será que faz sentido a gente pensar numa educação no século XXI com aquela topologia de rede descentralizada? Ou a gente precisa começar a pensar a nossa educação, o nosso dia a dia dentro de sala de aula, pensando em educar para a cultura digital? A gente no Bandeirantes resolveu que a gente ia entrar nessa questão da cultura digital. O projeto já está no 6º ano. Algumas questões que a gente fez, por exemplo, a gente tem 4 profissionais dedicados a ajudar os professores a fazer essa transposição do analógico para o digital. Essas pessoas, elas ajudam os professores a encontrar apps, a encontrar estratégias de aula, a trazer metodologia ativa para dentro da sala de aula. A gente faz enquanto os professores estão trabalhando para produzir essas novas aulas, a gente paga essa aula de desenvolvimento, quer dizer, é um investimento que a escola faz para que realmente isso aconteça. O serviço de suporte, isso foi uma coisa vital que a gente percebeu. Se tecnologia começar a dar problema na sala de aula, o professor larga a tecnologia. Então, o suporte tem que ser algo que seja super rápido e que seja de fácil acesso ao professor. A gente criou uma estrutura que hoje a gente leva, em média, 2 minutos para o problema estar resolvido dentro da sala de aula. Então, é aplicativo, funciona em rede, o cara não tem que ligar num lugar que vai chamar alguém, que vai chamar um outro para depois ir para lá. Está todo mundo com tablet, está todo mundo conectado em rede. Quando alguém precisa de alguma ajuda, chama a ajuda. Quem estiver mais perto sobe no lugar e ajuda. Então, essa questão de você começar a trazer a rede para dentro do ambiente escolar ajuda, inclusive, na questão de suporte. Para os professores, a gente começou a trazer algumas operações para eles que são importantes do dia a dia. Então, hoje, já há 5 anos, toda a parte do diário de classe é feita no tablet. Então, desde colocar uma nota, colocar uma falta, tudo é feito no tablet. Isso foi uma forma, há 5 anos atrás, da gente incorporar o tablet como uma ferramenta de uso do professor. Porque até então ela não era de fato uma ferramenta de uso deles, né? E uma outra questão que a gente fez foi dar um iPad para cada professor. A gente tinha que garantir que todos tivessem acesso à rede e que a gente conseguisse criar aquela topologia descentralizada dentro da escola, distribuída. Para os pais, a gente começou a tirar algumas comunicações que a gente fazia em papel, isso já há 5 anos também, e a gente começou a trazer aqui
todo o calendário de aula dos alunos, todas as notas dos alunos. Hoje os pais têm acesso às provas dos alunos no aplicativo, então ele vê lá a nota, depois que ele vê a nota que o filho tirou, ele clica, abre um PDF com a prova do aluno corrigida. A gente criou um sistema de correção digital para que os professores começassem a usar a tecnologia também para melhorar o processo deles ali. A gente viu que um professor que levava 3 dias para corrigir as provas, hoje ele leva 1 dia para corrigir. E como ganho para os pais foi essa possibilidade dos pais acessarem as provas dos alunos no celular deles. A gente também levou todo o material didático para o digital. Então, hoje a gente só tem as apostilas que eles têm que resolver alguns exercícios de matemática, aí é um pouco mais complicado de fazer os exercícios de matemática no tablet. Mas o tablet já é material didático obrigatório para os alunos, também há 6 anos já. E a gente já começa a ver os alunos levando o tablet com caneta e começando a usar o tablet como caderno. Então, agora a gente começa um processo com os professores, também já entregando tablets com caneta, para que eles comecem a usar o tablet e fazer as correções ali pelo tablet. Esse é o nosso novo boletim. Então, como eu falei para vocês, hoje a gente entrega para as famílias e para os alunos alguns gráficos para eles fazerem comparação de como eles estão, para eles saberem como eles estão com relação aos colegas, para eles saberem se aquele 6 dele foi um 6 que realmente foi legal ou se foi um 6 que todo mundo tirou. E ali está uma das provas corrigidas. No material didático, todas as apostilas aqui no meio, elas foram para o tablet. A gente começou a criar alguns games, a contratar empresas de games para ajudar a gente a desenvolver games para colocar para os alunos. E ali, o nosso último case com material didático, a gente começou a desenvolver material para smartphone. Então, ele tem o tamanho e o dimensionamento para smartphone. Na parte de infraestrutura, a gente foi para a nuvem. Hoje, a gente chega a ter mais de 3.500 máquinas conectadas ao mesmo tempo dentro da escola. Então, isso é um volume de acessos muito grande. E a gente está com 1.8 GB de banda dedicada aos alunos. Nós fomos reconhecidos como uma Apple Distinguished School já há 3 anos atrás e como uma Microsoft Showcase School há 2 anos atrás. No começo a gente achava que as empresas não iam querer muito dar os 2 selos para uma única escola, mas no final acabou que a gente conseguiu. E no final desse ano a gente fez uma pesquisa com os alunos, foram 2.100 respostas. E a gente perguntou para eles se eles achavam que o Bandeirantes era uma escola digital. 85% dos alunos acharam que o Bandeirantes é uma escola digital. Os professores, 89% achou que é uma escola digital. Quando a gente olha um pouco para os funcionários e para os responsáveis, a gente vê que o número cai, é um número alto, é um número importante, mas a gente percebe que quem vive o dia a dia da escola já tem a percepção maior do que quem não vive o dia a dia da escola, que a escola é uma escola digital. Então, a gente ficou muito feliz com esse resultado, porque nada melhor do que a gente ser reconhecido como digital por uma geração que nasceu digital. Então, acho que a gente está conseguindo entender o mundo deles e trazer o mundo deles para dentro da escola e ajudar os professores com isso. Eu queria deixar um convite, às 2 horas eu vou fazer uma palestra aqui no Congresso também. Então, quem puder ir assistir, vou falar um pouco sobre processos de liderança nos processos de transformação digital. Então, é um outro tema. E é isso. Obrigado.